Nesse vídeo eu vou te mostrar uma automação completa de gestão de agenda que tu pode vender para qualquer empresário. E confia em mim, essa automação pode mudar completamente o jogo para ti. Pensem comigo, qual negócio hoje não precisa de uma gestão eficiente de agenda? Advogados, médicos, clínicas odontológicas, eletricistas, todas essas profissões precisam dessa gestão eficiente de agenda. E muitas vezes destinam grande parte do tempo dos seus funcionários para ficar gerindo a agenda e respondendo o cliente. Tarefa essa que o MIA pode fazer tranquilamente de uma forma melhor. Se isso fez sentido para você, assista o vídeo até o final. Eu vou explicar como funciona o Flow, eu vou explicar como cadastrar as credenciais e eu vou explicar o quanto esse Flow pode mudar a tua vida. Ah, e também no final do vídeo tem uma surpresa para ti. Eu vou começar os testes enviando uma mensagem básica para vocês verem o Flow funcionando na prática. Vamos dar um boa tarde, tudo bem, para ver a forma como ela vai atender a gente e a forma como ela vai responder, tá? Vou digitar aqui, boa tarde, tudo bem? Ela vai processar a mensagem, depois eu vou abrir no workflow, passo a passo da mensagem e vou mostrar para vocês, recebendo no webhook, criando o usuário na tabela do Supabase, a forma como ela trata essa mensagem até chegar no agente e na resposta que ela vai enviar para nós aqui no WhatsApp. Como vocês podem ver, ela já respondeu a primeira mensagem. Boa tarde, Dudu, tudo ótimo por aqui. Obrigado por perguntar. E com você, tudo bem? Ela respondeu em 2 mensagens. Isso é outra funcionalidade que esse workflow tem, tá? Ele responde em mais de uma mensagem para não ficar aquelas caixas de texto, tá? Também, como vocês viram na tela, ela apareceu digitando. Isso é outra funcionalidade que tem para a conversa ficar mais real, simulando como se fosse um humano respondendo o cliente. Agora, como segundo teste, eu vou enviar 3 mensagens, tá? Vocês vão ver que ela vai responder em uma mensagem só. Esse é um sistema de buffer, tá? Também é outra funcionalidade que tem nesse workflow, tá? Vamos daqui. Boa tarde. Tem horário amanhã? Como vocês podem ver, ela respondeu: Olá, Dudu. Amanhã, dia 24/7, temos horários disponíveis durante todo o período de funcionamento, das 8 às 18. Ou seja, ela de fato usou a tool dela de buscar os horários disponíveis na agenda dela e respondeu a gente com uma mensagem natural, aparecendo digitando, conforme eu falei para vocês, e dividindo a mensagem. Agora eu vou enviar um áudio para vocês verem como ela funciona a agenda e responde normalmente com áudios também. Agende uma consulta para mim amanhã às 2 horas da tarde. Ela vai processar esse áudio, vai consultar na agenda os horários disponíveis e baseado nisso ela vai criar o agendamento para nós. Como vocês podem ver, ela respondeu a gente confirmando o horário e o procedimento. Cada procedimento tem um tempo médio de atendimento e um valor. Ela vai agendar de acordo com esse tempo. Procedimentos que demoram 2 horas, se eu agendar as 2, ela vai agendar das 2 às 4. Procedimentos que demoram meia hora, das 2 às 2h30 e assim por diante, tá? Então ela confirmou se é uma consulta inicial e se é às 2 horas. Eu vou dizer que sim. Ela já respondeu nós em 2 mensagens, confirmando o procedimento, o tempo do procedimento, né? Avisando do valor também, né? Para o cliente já ficar ciente do valor do procedimento. Confirmou o dia e o horário. E nesse ponto também, o dono da clínica já recebeu uma notificação avisando que teve um agendamento amanhã, dia 24/7, às 2 horas. Agora, a gente vai aqui para o Google Calendar, ver se ele agendou de fato no horário certo, com o tempo de procedimento certo, o nome do cliente certo, etc. Como vocês podem ver, ele agendou Dudu Pacheco, consulta inicial das 2 às 2h30, o procedimento tem meia hora, então ele agendou meia hora no Calendar também. Meia hora antes, a clínica vai receber um lembrete e na descrição do evento ele colocou o ID do Eduardo no nosso banco de dados, que serve para o trigger, que é o flow que vai avisar o dono que teve esse agendamento, buscar o usuário dele no banco de dados. Agora a gente vai para o N8N, onde eu vou entrar no workflow, vou explicar nó por nó para vocês, passo a passo, para vocês entenderem 100% desse workflow. O passo a passo, desde receber a mensagem até realizar o agendamento e responder o cliente. Tudo começa no webhook. Esse nó ele é responsável por receber e captar a mensagem que a gente recebe do WhatsApp. Depois disso, ele pesquisa se esse usuário existe no Supabase ou não, na tabela clientes clínica, ou seja, se esse usuário já está cadastrado no banco de dados. Se ele está, ele passa direto e o flow segue em frente. Se não, ele cria o usuário, cadastra tudo certinho, com nome, ID, número de telefone e depois disso o flow segue. Obviamente que na próxima vez que esse usuário enviar a mensagem, ele não vai cadastrar de novo, tá? Porque vai ser criado um ID para esse usuário, que vai ser atrelado a um número, e quando chegar a mensagem, ele vai pesquisar pelo número se existe o usuário ou não.
Como a gente já vai ter criado e ele vai identificar que não existe, ele vai passar direto. Após esse tratamento de tipos de mensagens, a gente vai vir para a parte do buffer. Essa parte é a parte dos testes onde vocês viram que eu enviei 3 mensagens, ele agrupou isso e respondeu em uma mensagem só. Basicamente, a gente insere as mensagens no Redis, esse wait ele dá o tempo para o usuário enviar as mensagens. Então pensa o seguinte, eu enviei a primeira mensagem, vai inserir no Redis e começar a rolar os segundos. Dentro desse tempo que está no wait, todas as mensagens que eu enviar vai ir para dentro desse cachê no Redis. Depois disso, ele vai deletar, ele vai consultar na verdade e vai deletar. E aí vai enviar todas essas mensagens juntas para o agente para ele responder em uma mensagem só. Esse buffer vocês vão usar em quase todos os workflows, porque é, digamos, uma funcionalidade básica para o agente conseguir interpretar várias mensagens e responder em uma só. Após o buffer, a gente vai para a parte de tratamento de produtos. Essa parte, para vocês entenderem de uma maneira simples, é basicamente a gente dar um get many, a gente buscar todos os produtos na tabela de produtos do Spabase, formatar essa busca com o code e inserir isso dentro do prompt do agente de uma forma dinâmica. Dessa forma, o agente sabe a quantidade de procedimentos que a clínica tem, o tempo médio de cada procedimento e o preço de cada procedimento. Por isso que naquele teste que eu pedi para ele agendar, ele confirmou que era uma consulta inicial, porque ele tem uma lista dentro do prompt dinâmica de todos os procedimentos que a clínica tem, com o tempo médio, etc. Indo para a parte do agente de IA, como vocês podem ver, ele tem 5 tools. A gente tem as tools de buscar, atualizar, criar e apagar agendamentos e a gente tem a tool de NPS. Tá? Essas 4 tools de agenda é de extrema importância, e a tool de NPS também, é de extrema importância que tenha os descriptions muito bem estruturados. Descriptions das tools e descriptions dos campos das tools. Isso é de extrema importância porque vai ajudar muito a gente na hora de usar a tool para saber a forma como ele deve usar, quando ele deve usar, em que tempo, em que momento ele deve usar. Então esse description nas tools é de extrema importância, é indispensável isso em todas as tools do agente. Como vocês podem ver, no teste que a gente fez, ele usou 2 tools de agenda. E aí vocês me perguntam, mas Vitor, se ele criou um agendamento, por que ele buscou 2 tools? Por que ele usou 2 tools? Ele usou a tool de busca agenda para confirmar que o horário que eu solicitei o agendamento e que eu confirmei o agendamento está livre de fato. Depois que ele confirmou com a tool busca agenda, ele usou a tool criar agenda para criar de fato o agendamento. Indo para a parte do prompt do agente, vocês conseguem ver aqui que a gente faz um prompt Markdown bem estruturado, com todos os detalhes, tá? É de extrema importância que esse prompt ele esteja de fato bem estruturado, com tudo que a gente deve prestar atenção, com tudo que ele deve fazer, a ordem do atendimento dele, né? Então eu citei no prompt que ele deve buscar os horários livres para depois criar um agendamento, para ele não sair criando sem buscar se de fato o horário está livre. Então essas coisas são de extrema importância no prompt. Sejam o mais detalhista possível e o mais diligente possível com o que o agente deve fazer. Para quem já usa o N8N, deve estar se perguntando o porquê que eu não usei uma RAG nesse agente. RAG, para quem não sabe, é uma forma de tu adicionar um conhecimento. Tu ter um conhecimento a mais, um conhecimento expandido no teu agente. Eu não usei nesse agente por um único motivo. Dentro do prompt, dentro do limite saudável de prompt que a gente usa, que é 4.000 tokens, nesse agente já cabe tudo que eu preciso sem que ele seja prejudicado, sem que ele perca eficiência. E como é que eu sei disso? Deve estar se perguntando, tá, Vitor, mas como é que tu sabe que 4.000 tokens é um limite saudável para esse agente IA? Eu sei disso baseado num estudo que foi publicado no GitHub mostrando o limite saudável de tokens para cada LLM. Abrindo o estudo do GitHub, a gente consegue ver que é uma avaliação de contexto. E o GPT que a gente está usando, que é o GPT 4.1, tem um máximo de tokens de 16.000. Então pensem comigo, a gente tem 4.000 tokens no prompt e no memory do agente, que são coisas que também agregam na quantidade de tokens que ele usa, a gente vai ter uns 3, 4.000. Então, juntando os dois, somando, vamos ter 8.000 tokens. Aproximadamente metade do máximo que o GPT 4.1 suporta sem perder efetividade. Voltando para o workflow, vocês, olhando um workflow desse tamanho, devem ficar pensando, pô, Vitor, mas isso aí é muito complexo. E eu vou explicar para vocês o porquê que não é complexo. Esse projeto inteiro ele é basicamente em 5 etapas. Primeira etapa é receber a mensagem e tratar o usuário, certo? Então, passando aqui por workflow, a gente recebe no webhook, que nem eu disse para vocês, verifica se o usuário existe. Se o usuário existe, passa direto, se não existe, cria. Depois disso, a gente tem as tabelas no Supabase. A gente vai usar basicamente 2 tabelas no Supabase, tá? Que é clientes clínica, onde vai ter todos os clientes da clínica, o número, etc, o creator at,
e essa nota, que é a nota da NPS, que eu vou explicar depois para vocês o que é isso, e a tabela de produtos da clínica. Essa tabela de produtos é muito importante que vocês saibam. Como ela está de maneira dinâmica no prompt, vocês não vão ficar tendo que alterar o workflow cada vez que mudarem alguma coisa nessa tabela de produtos. Por quê? Vocês mudando na tabela, automaticamente já muda no prompt do agente. Lembra que eu falei para vocês que era dinâmico a busca e a formatação no prompt? Então, se vocês mudarem alguma coisa na tabela, ela já vai mudar no agente, ou a gente já vai saber disso de maneira instantânea. Voltando para o workflow, a gente tem a terceira fase, terceira etapa, que é basicamente o tratamento de mensagens. Essa parte aqui, essa terceira etapa, vocês vão ter em todo o workflow, que é a parte de tratamento de mensagens, para vocês poderem responder mensagens, áudios, etc., imagens, se quiserem, e o buffer, para poder acumular as mensagens e responder em uma só, de uma forma natural e de uma forma humana. Essa terceira parte vocês vão ter em todo o workflow. Depois disso, a gente vai para a quarta etapa, que é a parte do agente de IA, onde vai ter o agente de IA, vocês vão fazer o prompt, vão colocar a description nas tools, extremamente importante. Vai ter todas as tools, o memory dele, a LLM que vocês vão usar. E depois disso, a gente finaliza na quinta etapa, que é a formatação de mensagens, onde basicamente ele vai pegar esse code, ele pega a resposta do agente de uma forma inteligente e separa em várias mensagens, em várias camadas de mensagens para não ficar aquele textão, aquela mensagem única. Depois disso é um loop que envia mensagem por mensagem. Outra coisa que vocês devem estar se perguntando que estava lá no início do vídeo. Vitor, como é que tu deixou o digitando? Tu está usando HTTP, a gente usa ZAPI, né, como uma forma de enviar WhatsApp. Para quem não sabe o que é ZAPI, ZAPI é a plataforma que a gente usa, ela é a API que a gente usa, que interliga o N8N com o WhatsApp. As duas mais famosas é a ZAPI e a Evolution. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, Vitor, mas por que a ZAPI e não a Evolution? A ZPI tem um suporte melhor e tem uma estabilidade melhor também. Resumindo, de uma forma simples, ela cai menos vezes e tem um suporte melhor. Hoje pode parecer algo simples, mas quando vocês estiverem rodando vários workflows com vários clientes, esse suporte vai ser de extrema importância. E uma coisa que eu puxei lá no início, que é o digitando que aparece, que é uma forma de deixar mais realista. Como vocês podem ver, aqui dentro da ZPI, a gente tem a parte da instância, temos a parte do client token, né, que é o token de segurança, e a gente no body, que é o corpo da mensagem dentro das API, a gente tem o número do usuário, o message do usuário e esse delay typing. Esse delay typing, ele é basicamente quantos segundos vai aparecer o digitando. Então, no nosso workflow, como a gente divide em várias mensagens e esse loop processa mensagem por mensagem, aparece o digitando, envia uma mensagem, aparece o digitando e envia outra mensagem. No início do vídeo, eu falei para vocês que a cada agendamento, alteração de agendamento, cancelamento, o dono da clínica ia ser avisado, porque tinha triggers, etc. E aí você deve estar se perguntando, tá, Vitor, mas como é que funciona esses triggers? Como é que o Flow vai saber quando foi feito um agendamento ou quando foi feito um cancelamento e vai avisar o dono? É através desse workflow que eu vou mostrar agora para vocês. Nesse workflow já tem os triggers de criar agendamento, deletar agendamento, avisar quando teve uma alteração de agendamento e no final de cada agendamento no calendar ele vai enviar uma mensagem para o cliente coletando uma NPS, pedindo para o cliente uma nota de como foi o atendimento da clínica. Passando aqui para o workflow, vejam que a gente tem os triggers de cancelamento, que é esse aqui. Esse trigger, basicamente, o que ele faz? Ele é acionado cada vez que tem um cancelamento, obviamente. Ele organiza isso com esse code, busca o histórico desse cliente lá no N8N Chat Stories, que é um memory do agente, organiza isso com o code novamente, manda para o prompt do agente, formata a mensagem, né, para não ficar com hashtags, etc., e envia para o dono da clínica. Avisar agendamento novo é a mesma coisa, mudança também é a mesma coisa, e a NPS, a cada final de agendamento, como eu disse para vocês, quando o agendamento no calendário chegar ao fim, quando ele for cancelado não vai enviar. É apenas quando, por exemplo, foi agendado 2 horas, chegou 2h30, o agendamento finalizou, às 2h30 vai chegar uma mensagem para o cliente, pedindo para ele, perguntando como é que foi o atendimento e pedindo uma nota de 1 a 10. Esse cliente vai responder, dando essa nota de 1 a 10, e o agente principal, ele vai usar aquela tool que vocês viram lá quando eu mostrei o agente principal de NPS. Ele vai identificar que teve uma resposta de NPS e vai registrar nesse campo de clientes da tabela do Supabase aqui. Ó. Aqui é a parte da tabela do Supabase onde tem as notas da NPS. A nota NPS. A pessoa responde, o agente usa a tool de NPS e registra nessa tabela. Dessa forma, tu vai ter uma gestão de agenda, um atendimento personalizado e humanizado por pessoa. O dono da clínica vai saber quando foi feito um agendamento, cancelamento ou uma alteração na agenda dele. E o dono da clínica também vai saber o que os clientes dele estão achando do atendimento da IA. Se de fato está excelente, se está bom, se não está. Então vocês podem ver que é uma gestão de agenda completa mesmo. São todas as funcionalidades
que um funcionário seria pago para fazer somente isso. Esse workflow é um workflow que tu consegue vender em quantidade para qualquer tipo de negócio, fazendo apenas alterações marginais. Inclusive, tu consegue definir de uma maneira bem fácil e clara um processo de vendas muito bem definido. Consegue usar como argumento para os seus clientes liberar os funcionários deles para fazer atividades que realmente eles precisam fazer. Aquele funcionário que ficava o dia inteiro só respondendo o cliente e agendando, agora vai poder, por exemplo, trabalhar no comercial, o que geraria mais lucro e mais resultado para a empresa, com o IA atendendo clientes 24 horas e agendando horário para a clínica. Indo para a parte de credenciais agora, vocês vão ter que criar basicamente 4 credenciais. A primeira é a da OpenAI, vocês vão ter que criar uma conta na OpenAI, pegar o API key de vocês e passar para o N2N. A segunda é na ZPI ou Evolution, né? Se vocês forem usar a Evolution, vocês vão ter que mudar algumas coisas nos workflows. Ele tem um nó, que é da comunidade, que ajuda muito. Vocês podem instalar também, vai facilitar muito a vida de vocês. O Supabase, vocês vão ter que criar um projeto e as tabelas no Supabase, que vai ser o banco de dados de vocês, e criar uma conta no Google Cloud, né? Fazer o API key do calendário de vocês para passar para o workflow, que é a maneira como o workflow vai conseguir fazer aquelas funcionalidades que vocês viram no flow, de buscar no agendamento, criar agendamento, deletar, enfim. Essas credenciais, com certeza, já tem milhares de vídeos do YouTube, fora as IAs que ajudam vocês a criar essas credenciais. Como a gente já vai estar disponibilizando o template e eu quero ser o mais objetivo e direto possível com vocês, não fazer vocês perderem tempo, eu não vou mostrar a gente criando essas credenciais, mas vocês viram como o flow é simples e como é fácil criar essas credenciais. Então, são essas 4, Supabase, OpenAI, ZAPI ou Evolution e a conta, a credencial no Google Cloud interligado ao calendar de vocês. Criando essas 4, vocês já estão prontos para colocar o workflow para rodar e para já começar a vender para os clientes de vocês. E agora, a melhor parte do vídeo. A gente vai disponibilizar todo esse projeto, todos os workflows, as tabelas do Supabase que a gente usou, tudo isso vai estar na descrição desse vídeo gratuito para ti. A única coisa que tu precisa fazer é importar as tabelas dentro do teu Supabase e os workflows dentro do N8N. Os workflows é tranquilo, é básico, né? Tu vai ali nas opções, import file e vai importar o JSON que a gente anexou na descrição. No Supabase, tu vai entrar numa coluna chamada SQL Editor. Vai copiar o SQL que a gente anexou na descrição e vai colar ali. Tu já vai ter as 2 tabelas prontas. A única coisa que tu vai precisar fazer é criar as credenciais, botar o flow para rodar e começar a vender para os seus clientes. Pessoal, muito importante, tá? Primeiramente, agradeço vocês, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e peço, se vocês gostaram do vídeo, curtem o vídeo, se inscrevam no canal, a gente está começando agora e o nosso papel aqui é ajudar vocês de uma forma simples e objetiva, fazendo o básico, bem feito e mudar a vida de vocês nem que seja um pouco. E também compartilha com aquele teu amigo que está começando no N8N agora.